Família espiritual, vamos, estamos de pé, acordamos. Louvado seja Deus. Dormimos em paz e acordamos em paz. Essa é a nossa reflexão, é a nossa declaração em dizer: em paz eu me deitei e em paz eu acordei. E estar tudo incrível. Mas, meu irmão Sandro, eu não dormi em paz e não acordei em paz. Como eu posso dizer? Fazendo o positivo, a palavra do Pai, vencer este momento que está tirando a sua paz. Porque ligamos a câmera, eu tenho que encorajar você, fortalecer você, alegrar você, trazer uma consciência que você não vai ficar nesta situação, porque o Pai do teu espírito diz: você terá aflição, terá medo, mas nele tem de paz, porque ele venceu o mundo. Então, incansavelmente, possa-se dizer assim, nós temos que exercitar: em paz eu dormi e em paz eu acordei. Para que hoje você possa levantar, seguir o fluxo dos teus caminhos e ao decorrer dessa situação difícil que você está passando, qualquer que seja, porque todos nós passamos, você é mais do que vencedor, porque Ele te ama. Pai, sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, nós estamos aqui para aprender. Dentro da Tua vontade, descansando no Senhor. O descanso em Ti é confiar. Não deixar que o nosso coração, a nossa mente, venha se endurecer por causa das circunstâncias. A Tua palavra é pura, Tua palavra é viva, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Tua palavra é o descanso. A Tua palavra que nos diz: como vocês estão? Está tudo incrível. E louvamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, porque o ontem já se foi. Seguimos prosseguindo, olhando para os problemas? Não. Buscando resolver os problemas, olhando para Ele, que é o autor e consumador de nossas vidas. Diga, declare e entenda que você não está aqui em vão. Tudo tem um porquê. O propósito do Pai não é o filho pedir peixe e ele dá serpente. Não é o filho pedir pão e ele dá pedra. O propósito do Pai é te dar o caminho do reino que já está em você. Esse reino que não pode ser abalado. Essa palavra que não pode voltar vazia. E você adentra na reflexão matinal e diz: o meu coração não está endurecido. Eu estou descansando no Pai. Eu não posso viver como o mundo vive. Eu não posso me prender às circunstâncias e colocar tudo no colo de Deus. Mesmo que eu não tenha tido um sono reparador, aqui eu estou dizendo: em paz eu me deitei, em paz eu acordei. O choro dura a noite e a alegria de estar tudo incrível vem o amanhã. Não é fácil, não é palavra de autoajuda.
eu sempre digo, estou lidando com pessoas com equilíbrio emocional linear e com desequilíbrio emocional. Então temos que cuidar um dos outros e trazer uma palavra dentro da realidade, mas dizendo, está tudo incrível, você não ficará nesta situação. Não turbe os vossos pensamentos com situações negativas. Vamos. Marcos 7, os versículos são 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23. O contexto aqui está se falando sobre esqueci agora, né? Fugiu da mente. A tradição. A tradição religiosa. A tradição religiosa, na maioria das vezes, faz com que o coração endureça para o próximo, dentro daquilo que você acredita na tradição religiosa. Não é na doutrina de Deus, é na tradição. Você cresceu assim, assim você aprendeu e você leva a ferro e fogo achando que você está agradando a Deus devido à sua tradição religiosa. E de todas as religiões a qual nós professamos, que é crer em Cristo, existe uma tradição religiosa. Aqui na Bíblia tinha uma tradição religiosa. E quem quebrava essa tradição religiosa? Jesus. Nesse contexto aqui, tinha uma cultura, uma tradição de lavar as mãos antes de comer. E os fariseus e os escribas estavam escandalizados, corações endurecidos, dizendo: por que os teus discípulos, Jesus, não lava as mãos antes de comer? Ou seja, a tradição religiosa, ela sempre busca algo exterior, né? Se você coloca uma camisa dessa, eles dizem assim: isso não vem de Deus. O que vem de Deus é a pessoa toda com camisa longa, calça lá embaixo, mulheres com a roupa lá embaixo. E abre-se um parênteses para entender que existe ordem da essência, né? Para tudo. Você vai para o seu trabalho de camiseta, de boné? Como você chega na praia? Você chega na praia de calça jeans? Você entra num shopping de sunga e de sandália sem camisa? Então existe ordem da essência. Se você vai a um culto, se você se reúne como igreja, você tem que estar dentro de um padrão. Não é ser igual ao outro porque o outro faz, porque isso vem da nossa tradição. E a tradição faz com que você julgue, faz com que você se ache melhor e faz com que você endureça o teu coração. A pessoa olha assim: quem é esse rapaz aí? Por que ele está com essa camisa? Por que ele fala assim? O religioso, dentro da tradição. A tradição religiosa não pode fazer essas coisas. Aí tem as festas, né, que é a festa pagã, que não tem nada. São João, a tradição religiosa diz que o pai não pode deixar a criança ir na festinha da escola no São João. Por quê? Porque alguns dizem que ali é João Batista. Nada. E aí a manada vai: não, tá vendo o que é, não lê a Bíblia. Quem quebrava a tradição? Jesus, dentro dessa tradição aqui. E aí a minha, né, aí fala assim: a minha igreja, não a igreja que você se reúne, diz que lá não pode ir com, um exemplo, a mulher usar como é? Uma maquiagem, um batom que ela goste, que ela tenha brinco, porque não pode, não está agradando ao Pai. Aí Jesus faz assim:
Além do que eu vou ler agora, Jesus fala assim, em João 6:63, a carne é fraca, é limitada. Os pensamentos humanos, dentro desse contexto, a lei de Moisés é fraca. Eu venho com a minha graça. A palavra que eu vos digo são espírito e vida. Os verdadeiros adoradores o adorarão se vestindo bem. Não. Os verdadeiros adoradores o adorarão não levando as crianças para se divertir o São João com os outros amiguinhos porque é a tradição religiosa. Não. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Corações endurecidos, julgando a outra religião também, não respeitando a religião do outro, se achando melhor. Jesus quebra essa religião. Ele disse, só há um Deus, só há um Senhor, só um só batismo e uma fé. Mas a gente respeita, porque aquele que come carne, não julgue o que come legumes. Aquele que está fraco na fé, você deve saber levar a palavra. Ou aquele que professa outra religião, a gente respeita. Fala do amor do Pai, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E aí eu vou ler na versão da Bíblia Viva o que Jesus fala com os fariseus e os escribas. Quem são os fariseus e os escribas? Doutores da lei, pregam, mas não vivem. Você está indo à praia ao domingo? Sempre acontece isso, né? E você não foi para o culto? Ah, Deus vai pesar a mão sobre você. Olha que Deus mau. A pessoa está indo viver o reino, decidiu ir para a praia com a família, ele quer que ela fique dentro do templo físico. Não que se reunir como igreja não seja bom, mas buscar o reino não é dentro de um templo, porque eu falo sempre, sem cansar, Atos, capítulo 17, versículo 24, de que Deus não habita em templo feito por mão de homens. E aí talvez você entrou aqui agora, onde Deus habita? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí você deixou de ir um dia, né? Ou você vai ao domingo à praia com sua família, ele coloca um jugo, um fardo, tradição religiosa dele, e você fica sucumbida, caída, porque o coração dele é endurecido, um cego querendo guiar o outro cego, os dois vão cair no mesmo buraco, né? Ele não enxerga. O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz. Na praia, no cinema, em casa, com os amigos, é alegria e é gozo no espírito, é a justiça que foi feita na cruz. Que quando diz, está tudo incrível. Louvado seja Deus, quem vai à igreja com amor, né? Porque ainda tem isso. Eu tenho que ir para a igreja hoje, é? É mesmo, vai sem vontade. Vai por quê? Porque tem uma tradição religiosa. Eu vou quando eu tenho que me reunir ou não tenho nenhuma responsabilidade, ainda tem isso, né? Você tem que organizar, às vezes você está fazendo algo lá com o pessoal, pessoal, você avisa antes, hoje eu não vou, mas está em harmonia. Isso que é uma verdadeira comunhão, uma confraternização. Não é hipocrisia. Vai acabar que hora? Foi buscar a Deus, porque buscar a Deus é buscar para praticar. Não, foi para a tradição religiosa. Vamos à leitura. Nada que venha, Marcos 7, versículo 15. Nada que venha de fora da pessoa e entre nela pode tornar impura. Presta atenção. Nada que venha de fora nada que venha de fora da pessoa e entre nela pode tornar impura. Vamos aprender. Nada que entre em mim pode me tornar impuro. E nem puro também dentro de comunhão, ou seja, não entra em espírito nenhum para fazer o mal, e não adianta você comer o pão e beber um suco que Jesus não mandou. É tradição religiosa. Ele fez isso na última Páscoa judaica, ele fez isso para os 12, com os 12 que estavam ali com ele, e ele era o último cordeiro pascual, e a última Páscoa judaica sempre tinha que morrer um cordeiro, ele não podia ser morto ali, ele traz o pão, que é o corpo, e o vinho, que é o sangue dele. O corpo é a igreja, que são vocês, que é o corpo de Cristo, e o vinho é crer.
porque ele tinha que morrer na cruz. Tudo incrível. Continua com essa explicação simples e fazer memória de mim. Você não pode fazer memória de mim também, que ele não mandou a você. Ele mandou a eles para sexta-feira fazer memória dele, sábado fazer memória dele e domingo ele vive e reina para sempre até hoje. Obrigado, Deus. Nada que venha de fora da pessoa entre e pode tornar impura. Não há ser espiritual que entrou em mim para eu fazer o mal aqui agora. A gente vai entender claramente isso. Mas o que sai de dentro da pessoa, isso a torna impura. Olha o coração endurecido, olha a mente endurecida. Se alguém tem ouvidos, quem está falando é Jesus, viu? Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí vem a aula de Jesus. Depois ele entrou numa casa para afastar-se do povo e os seus discípulos lhe perguntaram. E aí a gente está perguntando, o que quer dizer esta parábola? O que o senhor está falando? Fala aí, Sandro. Fala, meu filho. Explica ao pessoal. Explica aos meus filhos para não endurecerem o coração com questões religiosas, com tradição religiosa e com situações que eles espiritualizam tudo, vivendo a cegueira espiritual. Obrigado, Deus. Então ele acrescentou, vou baixar aqui para ficar bem claro, né? O que sai do homem é o que torna impuro. Porque de dentro do coração dos homens, coração é a mente, viu? Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassínios, os adultérios, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro, são elas que tornam as pessoas impuras. Precisa explicar? Foi Jesus que falou, eu só mudei a versão da Bíblia Viva para ser uma leitura clara, mas é a mesma coisa na sua Bíblia aí. O que contamina o homem não é o que entra, é sim o que sai. E às vezes você está aí dentro da tradição religiosa porque a última Páscoa judaica aconteceu ali e você todo domingo faz. Primeiro que o dia do Senhor não é domingo, o dia do Senhor é sábado. Você já faz errôneo por causa da tradição religiosa. Por que domingo? Porque domingo, ó, o local lá tá cheio. Aí já sabe o que é. Aí você já sabe o que é que acontece, né? E talvez você entrou aqui, tá falando mal de igreja esse rapaz. Não tô falando mal de igreja. Eu tô falando mal, não mal, tô trazendo você se ativando, que eu não tô dando nome a ninguém, a tradição religiosa. O sorriso e o jeito lúdico é porque está tudo incrível, meu irmão. O sorriso feliz e o jeito lúdico é porque o descanso está em nós e a gente está buscando viver tradição. E conclusão disso aqui é que a tradição religiosa pode endurecer e endurece o coração se ela se tornar um obstáculo à verdade de Deus. E torna? Torna. Porque você se acha melhor do que o outro. Você daqui a pouco, da mesma maneira que você mede, você é medido. E as pessoas, infelizmente, principalmente aqueles que comem carne, comem legumes, que eu estou trazendo aqui, não fraco na fé, vai dizer, olha ali, ó, aquela que era crente, que é crente, e assim mesmo, né? E era crente, não era crente? Tava com a Bíblia, foi. E agora tá. Porque a gente não é perfeito. Então, quando a gente se prontifica essas coisas, Jesus diz: ops, não julgues para não ser julgado. Da maneira que tu julgares, serás julgado. Você é santo, é santo? Não. Eu simplesmente não me envolvo em certas situações. Eu estou falando aqui, ó, eu não coloco o nome de ninguém. Eu não tenho o direito de colocar, eu não estou falando mal do homem. Eu estou falando, o filtro é para filtrar a graça de Deus e trazer luz para os teus filhos. É uma mensagem que é diferente, né? Mas é uma mensagem que alegra o teu homem interior. Então, quando você ouvir algum mal aí você pode perguntar e eu vou lhe responder. Entenda o que é esses seres espirituais que quem vendeu para a gente foi Roma.
a Igreja Católica Apostólica Romana vendeu para a gente aí, a Igreja Protestante, né, que é o cristianismo, foi lá e disse, não, tem um ser espiritual aí que briga com Deus, então também é todo poderoso. Muitos não gostam disso, mas é uma realidade. Vamos caminhando. Sabe por quê? Quem disse isso aqui foi Jesus. Então devemos sempre examinar as tradições à luz da palavra de Deus. Estamos examinando, não estamos? Deus não permite que ela nos afaste da verdade dele. A verdadeira adoração a Deus é em espírito e em verdade, e não baseada em tradições que são contrárias à vontade de Deus. Quando você lê a Bíblia trazendo uma interpretação da Bíblia, a coisa se torna fácil. Pai, dai-me esta água que o Senhor tem. Ele esquadrinha o coração e dá. Aí você pode perguntar, ele só está dando a você? Não, ele dá a todos. O problema é que quando a água entra, a sabedoria do Pai vai adentrando, só que a sabedoria humana também vai chegando. E aí, ó, eu vou passar da câmera, ó, ó, e aí ele, não, é isso aí. Você está enganando, meu povo. Você está cego guiando cego. Está tudo incrível? Claro, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que sai que torna impuro, não é o que entra. Que a luz do Evangelho, que o ensinamento de Deus esteja abundantemente mais na vida de vocês. Eu sou Sandro Meirelles, sou daqui de Salvador, Bahia. Não é sofisma, é uma coisa que parece verdade, não é uma humildade deturpada, é a humildade em espírito, porque se eu, Sandro, deixar minha natureza humana falar, vou me perder também. E vou achar que eu sou sábio melhor do que o outro, eu não sou melhor do que ninguém. Importa que eu diminua, que você diminua, e que ele, que disse, quem tem ouvidos, ouça, cresça. Tudo é incrível, até amanhã, permitindo o Papai do Céu, e cremos que Ele irá lhe permitir. Louvem ao Senhor e agradeça a Ele. Forte abraço.